Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionário desta Casa Legislativa, imprensa, visitante que nos honra com suas presenças. Solicito ao secretário vereador Fernando Otto para que faça a chamada dos vereadores para fim de verificação de quórum. Laírton Hahn. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Mário Reck. Presente. Mário Ribeiro de Freitas. Presente. Fernando Otto. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmiror Schneiders. Presente. Verificada a presença regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos nossos trabalhos da 37ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, do dia 12 de novembro de 2018. Pauta desta sessão. Pequeno expediente. Temos apreciação e votação da ata número 102, 2018, da 36ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, que foi realizada no dia 5 de novembro. Temos também a leitura das correspondências nas matérias do dia. Leitura do projeto de lei número 028, 2018, do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei complementar número 004, 2018, do Poder Executivo. Leitura da indicação número 06, 2018, de autoria do vereador Mário Reck. No grande expediente não temos ninguém inscrito. Ordem do dia. Discussão e votação da moção de apelo número 011, de 2018, de autoria do vereador Laírton Hahn. Na explicação pessoal também não temos ninguém inscrito. Então, dando sequência aos trabalhos do pequeno expediente, dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 102, 2018, da 36ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada dia 5 de novembro de 2018. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Então está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 102, 2018, da 36ª Sessão Ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 102, 2018 em votação. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário vereador Fernando Otto para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 164/2018. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 9 de novembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminho para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Primeiro, projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1157, de 5 de junho de 2007, que dispõe sobre a política dos direitos da criança e do adolescente. Em entendimento às disposições legais, encaminho ainda para o conhecimento e arquivo da Câmara Municipal de Vereadores a Lei número 1840 e os decretos municipais número 176 a 2000/2018. Sem mais para o momento, renovamos os protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito. Ofício GP número 165/2018. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 12 de novembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminho para a apreciação e aprovação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar que altera parcialmente a Lei Complementar número 13, de 8 de setembro de 1997 e alterações posteriores. Cria cargo em comissão e dá outras providências. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito. Convite. Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, do município de Porã do Oeste, convida a Vossa Senhoria para participar da 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem como tema central a proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. A conferência será realizada no dia 20 de novembro de 2018, no Pavilhão Evangélico. Participe deste momento democrático de discussão de prioridades para os próximos anos. O início da programação, então, com o credenciamento, será às 13 horas. Denise Ferrari, presidente do Conselho. Seria isso. Então, essas correspondências ficam junto à Secretaria desta Casa, à disposição dos vereadores. Matérias do dia. Peço ao secretário vereador Fernando Otto para que faça a leitura do projeto de lei número 028, que altera a lei municipal número 1157, de 5 de junho de 2007, que dispõe sobre a política dos direitos da criança e adolescente. Projeto de lei número 28/2018, que altera a lei municipal número 1157, de 5 de junho de 2007, que dispõe sobre a política dos direitos da criança e do adolescente. O prefeito de Porã do Oeste, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido ao parágrafo 4º ao artigo 27 da Lei nº 1157, de 5 de junho de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. No caso da inexistência de suplentes, a qualquer tempo deverá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar o processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas respectivas, salvo se a vacância ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, ocasião em que o suplente poderá ser indicado diretamente pelo CMDCA, respeitando os requisitos do artigo 24 desta lei. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei nº 1157/2007. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E Porã do Oeste, Santa Catarina, em 9 de novembro de 2018. Lúcio Malman, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de vossas excelências o presente projeto de lei, que altera a Lei Municipal número 1157, de 5 de junho de 2007, que dispõe sobre a política dos direitos da criança e do adolescente, na forma regimental. A presente proposta de alteração legislativa se faz necessária em razão de não mais existirem suplentes eleitos e aptos a assumirem a função do conselheiro tutelar no município de Porã do Oeste, Santa Catarina. Com a aprovação desta alteração, caso a vacância ou afastamento de qualquer membro do conselho tutelar titular ocorra nos últimos 2 anos do mandato e não haja suplentes, o novo membro do conselho tutelar poderá ser indicado de forma indireta pelo presidente do CMDCA, sem necessidade de realização do processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas respectivas, tendo em vista que as novas eleições para o Conselho Tutelar estão previstas no ano de 2019. Não se mostra razoável nem adequado a realização de novas eleições neste momento, pelos custos envolvidos, bem como por outros fatores de ordem administrativa e jurídica. Cumpre informar que esta alternativa advém de orientação do Ministério Público de Santa Catarina, que em caso análogo, mais precisamente no município de Turvo, orientou que se efetuasse naquele local as alterações aqui propostas. Estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são as razões que nos levam a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado e aprovado na forma regimental.
Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, em 9 de novembro de 2018. Lúcio Malman, prefeito. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura do projeto de lei complementar número 004/2018, que altera parcialmente a lei complementar número 013, de 8 de setembro de 1997, e alterações posteriores, cria cargo em comissão e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 004/2018, que altera parcialmente a lei complementar número 13, de 8 de setembro de 1997, e alterações posteriores, cria cargo em comissão e dá outras providências. O prefeito de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica criado o cargo em comissão de Diretor Especial de Compras e Licitações, do Código 06.10, nível CC dígito 9, com atribuições previstas no anexo 1 desta lei, vinculado à Secretaria de Administração e Finanças, com carga horária de 20, 30, 40 horas semanais, sendo a remuneração do nível correspondente a 40 horas semanais. Artigo 2º. Fica alterada a tabela do anexo 3 da Lei Complementar número 13, de 8 de setembro de 1997, e suas respectivas alterações, que passam a vigorar com a seguinte redação. Anexo 3. Cargos em comissão. Conforme a tabela em anexo, seguindo artigo 3º. O ocupante do cargo de Diretor Especial de Compras e Licitações exercerá as atribuições definidas no anexo 1 desta lei, bem como poderá exercer a função de pregoeiro ou membro de equipe de apoio e de presidente ou membro da Comissão Permanente de Licitação. Parágrafo único. O ocupante do cargo, definido no caput, não fará jus à função gratificada pelo exercício da função de pregoeiro, presidente, membro da Comissão Permanente de Licitação e ou membro da equipe de apoio. Artigo 4º. Fica igualmente o Executivo Municipal autorizado a compilar a presente lei complementar, a Lei Complementar Municipal número 13/1997. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão à conta do Orçamento Geral do município. Artigo 6º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, em 12 de novembro de 2018. Lúcio Malman, prefeito. Anexo 1. Diretor Especial de Compras e Licitações. Descrição sumária das atribuições: administrar, dirigir e planejar todos os processos de compras e licitações do âmbito municipal. Descrição detalhada das atribuições: administrar, dirigir, planejar e definir, em conjunto com a autoridade superior, todos os processos de compra e licitações do município. Analisar, elaborar e controlar convênios, contratos e subvenções, elaborar processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, cadastrar, organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores, coordenar os processos de elaboração e publicações de editais, coordenar a publicação de extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa de inexigibilidade, coordenar e supervisionar o trabalho dos servidores lotados na sua esfera de gestão, dentro do âmbito das suas atribuições, contribuir para o funcionamento da Comissão Permanente de Licitações para toda a administração municipal, dar execução às determinações e diretrizes definidas pela autoridade superior e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por eles delegadas. Executa outras tarefas
correlatadas determinadas pelo superior imediato. Especificações: escolaridade, ensino médio completo. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, tenho a honra a encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar que altera parcialmente a Lei Complementar número 13, de 8 de setembro de 1997 e alterações posteriores. Cria cargo em comissão e dá outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. De início, cumpre esclarecer que as funções de pregoeiro e presidente da Comissão de Licitação não necessariamente necessitam ser ocupadas por servidores em cargo em provimento efetivo, assim como os respectivos membros da equipe de apoio e da comissão permanente. O artigo 51 da Lei nº 8.666/93 trata da comissão de licitação, prescrevendo o seguinte: artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou específica de, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Por sua vez, no que tange o pregoeiro, o inciso 4º do artigo 3º da Lei nº 10.520/02 enuncia: artigo 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 4º. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas de lance, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ou licitante vencedor. E ainda, o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 10.520/02 prescreve, no parágrafo 1º, a equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou empregado da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Do texto legal, conclui-se que não há necessidade dos membros da comissão de licitação serem exclusivamente funcionários do quadro de carreira, assim como a equipe de apoio e o próprio pregoeiro. Desta forma, visa o presente projeto de lei autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a nomear em cargo de livre nomeação e exoneração diretor especial de compras e licitações. Tal pretensão se dá em razão de que o setor de compras e licitações desempenha um papel crucial na dinâmica administrativa, de modo que é de suma importância que o referido setor seja ocupado também por pessoa de confiança do chefe do Poder Executivo. Desta forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, em 12 de novembro de 2018. Lúcio Malman, prefeito. Então, esses projetos de lei, após receber parecer jurídico, serão analisados pelas comissões permanentes para emissão de seus pareceres. Peço ao secretário vereador Fernando Oz para que faça a leitura da indicação número 06/2018, que indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que, através do setor responsável, seja tomada a providência necessária para a instalação de redutores de velocidade, ou seja, lombadas físicas, na rodovia Pinhal, atendendo às normas técnicas do Conselho Nacional de Trânsito, e solicita ainda a implantação de placas de sinalização adequada na rodovia, especialmente para indicar as lombadas. Essa indicação é de autoria do vereador Mário Ré. Indicação 06/2018.
Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que, através do setor responsável, sejam tomadas providências necessárias visando a instalação de redutores de velocidade, lombadas físicas, na rodovia Pinhal e devida sinalização. Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do regimento interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica o chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que, através do setor responsável, sejam tomadas providências necessárias para a instalação de redutores de velocidade, lombadas físicas, na rodovia Pinhal, atendendo às normas técnicas do Conselho Nacional de Trânsito. A medida se faz necessária especialmente nos pontos onde estavam construídas antes da pavimentação asfáltica e próximo à madeireira Ruschel e proximidades da sede da Associação Pinhal Esporte Clube de Futebol. Solicita-se ainda a implantação de placas de sinalização adequada na rodovia, especialmente para indicar as lombadas. Câmara Municipal de Vereadores, em 8 de novembro de 2018. Mário Reck, vereador autor. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a iniciativa de solicitar providências para a construção de lombadas físicas em diversos pontos da rodovia Pinhal atende à solicitação de muitos moradores próximos à rodovia. A rodovia Pinhal atravessa um território urbanizado deste município, por onde o tráfego de veículos é constante, devido ao desvio do centro da cidade. Além disso, é de comum observar que veículos passam numa velocidade incompatível com a segurança. Segundo os moradores, a melhor solução e alternativa e a mais adequada seria a construção de lombadas físicas no respectivo trajeto. Segundo o estudo científico apresentado durante o 17º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito em Curitiba, os redutores de velocidade reduzem em média 35% o número de acidentes e fatalidades em estradas e rodovias. E segundo o DENIT, em países em desenvolvimento, 15 milhões de acidentes causam 1 milhão de mortes e 50 milhões de feridos, e geram perdas estimadas de 1% do PIB nos países de desenvolvimento. O mesmo estudo indica que os acidentes rodoviários envolvendo veículos respondem por quase 10% dentre as causas de morte prematura entre pessoas de 5 a 44 anos de idade. Tanto é que muitos consideram esta uma questão de saúde pública, considerada por alguns como uma doença da modernidade, e a saída para este mal é a prevenção. O próprio DENIT aponta 3 principais fatores associados para a ocorrência de acidentes: o humano, rodovia e meio, ambiente e veículo. Contudo, reconhece que estes fatores também podem agir isoladamente. O fator humano, por exemplo, geralmente está associado ao excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Por fim, destacar que as lombadas físicas estão regulamentadas pela Resolução número 600, de 24 de maio de 2016, pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, na certeza de estarmos reivindicando, por necessidade da população que reside no município, principalmente os moradores próximos à rodovia Pinhal, e podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Mário Reck, vereador. Coloco em discussão a indicação. A palavra está livre. Vereador Mário, com a palavra. Saúde o senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora, os funcionários e os aqui presentes. A própria justificativa já fala das razões desse pedido, né? Então a gente fez uma ampla explanação sobre isso. Então é um pedido desses moradores ali que moram nessa rodovia Pinhal, aqui na entrada da Copa, né? É a Rua dos Pinheiros, né? Hoje é a rodovia Pinhal. Então é extremamente necessário. As pessoas andam ali em altíssima velocidade nessa descida.
Ali, um pouco mais adiante, já tinha, acho que 3 lombadas no tempo do calçamento, né? Depois foi asfaltado, daí essas meio desapareceram. E o povo está pedindo que essas voltem a serem instaladas. Nessa rodovia também existem curvas muito fechadas, né? Todos conhecem ela, né? E principalmente ali perto da padaria Gribler e também lá embaixo na Madeireira Ruschel, né? Então, há poucos dias até um morador quase foi atropelado, ele me procurou de novo, né? E daí a gente resolveu então fazer esse pedido por escrito. Na verdade, eu já tinha feito esse pedido no início do ano, no setor do urbanismo, mas assim, até hoje não aconteceu nada, então a gente resolveu fazer por escrito. Então, peço que seja enviado, né? E peço que seja atendido e ter o apoio dos colegas vereadores. Mais um mal necessário, né? Uma lombada, né? Não é gostoso trafegar por cima, mas é necessário. Porque as pessoas, de fato, dentro dessa rodovia ali, não respeitam a velocidade. Também frente ao Campo do Pinhal, existe ali aos domingos um movimento intenso e pouca visibilidade, né? As pessoas andam em 80, 100 ali nessa rodovia. Então é muito perigoso com todo esse fluxo de pessoas movimentando ali com carros. Então a gente está pedindo esse apoio aos senhores vereadores para que seja encaminhado. Obrigado. Continua a livre a palavra. Só para dizer que também foi procurado para se colocasse uma perto da igreja evangélica que tem aí nessa rua, né? De repente podia incluir isso também, quando se faz. Então essa indicação será encaminhada para o Executivo. Então no grande expediente não temos ninguém inscrito. Ordem do dia. Peço ao vereador Fernando Ott, relator da Comissão de Legislação, Justiça, redação final, para ler o parecer da comissão sobre a moção de apelo número 011/2018. Peço ao secretário vereador Fernando Ott que faça a leitura da moção de apelo substitutiva número 011/2018. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referente à moção de apelo número 11/2018, de proposição do vereador Laírton Hahn, que apela ao secretário do Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, da ADR de São Miguel do Oeste, senhor Paulo Meneghini, ao superintendente do Extremo Oeste do Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINFRA, do Estado de Santa Catarina, o senhor Leonardo Luan Miola, para que tomem todas as providências para que sejam instalados abrigos de embarque e desembarque de passageiros na rodovia SC 386, mais precisamente na entrada acesso para a comunidade de Piraju, como também na entrada que dá acesso à linha São Lourenço, espaços onde no passado já haviam edificações para abrigar passageiros e usuários do transporte coletivo neste município de Porã do Oeste. Relator vereador, primeiro relatório. Trata-se de uma moção de apelo apresentada pelo vereador Laírton Hahn, através da qual apela ao secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, ADR, senhor Paulo Meneghini, ao superintendente do Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINFRA, do Estado de Santa Catarina, Leonardo Luan Miola, para que tomem providências no sentido de construir abrigos para passageiros de ônibus ao longo da rodovia SC 386, mais especificadamente nos acessos às comunidades linha Piraju e linha São Lourenço. Em sua justificativa, o vereador alega que nestes pontos já existiam abrigos, porém, com o passar do tempo, estes foram danificados e destruídos, que alunos e passageiros que são expostos da chuva e sol no aguardo do coletivo, e muitas vezes estes buscam abrigo sob árvores em locais não aconselháveis, em curvas da rodovia, se expondo ao perigo de sofrer acidentes.
Seguindo a orientação regimental, a moção número 11/2018 encontra-se nesta comissão, onde aguarda o parecer para seguir a tramitação regular no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. É o relatório. Segundo, do parecer. Considerando que a proposição sob análise atende integralmente aos preceitos regimentais. No entanto, quanto à pertinência, este relator entende que o abrigo de passageiros próximo ao trevo, que dá acesso a Itapiranga e Mondaí, também está totalmente danificado, não respondendo à necessidade da população. Neste sentido, sugere uma moção substitutiva com a seguinte redação: apela ao secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, da ADR, senhor Paulo Meneghini, e ao superintendente do Departamento Estadual de Infraestrutura de Infra do Estado de Santa Catarina, Leonardo Luan Miola, para que tome providências no sentido de construir abrigos para passageiros de ônibus ao longo da rodovia SC 386, mais especificadamente nos acessos à comunidade de linha Piraju, linha São Lourenço e Trevo, que dá acesso ao município de Itapiranga e Mondaí. É voto Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, Sala das Comissões, em 9 de novembro de 2018. Relator Fernando Ott, vereador presidente Noiri João Cosman e vereador vice-presidente Laírton Hahn. Peço aos colegas se tem a necessidade de ler a moção substitutiva ou somente só... Então seria isso, né? Foi só a inclusão, então. Isso. Então só foi incluído mais um abrigo de passageiro no trevo, além daquela que já tinha. Então coloco em discussão a moção de apelo substitutiva número 011/2018. A palavra está livre. Vereador Laírton com a palavra. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários desta casa, público presente. Estou apresentando essa moção, então, pedindo o apoio dos colegas vereadores para ela ser encaminhada às autoridades. Quando a gente acompanha, nesses últimos anos, vários fatores, a gente já pediu, na época que era vereador, também foi pedido nessa casa, em São Lourenço, principalmente ali nesse acesso, tinha sempre o abrigo de passageiros e a gente já veio aqui pedir luz pública também para aquele setor. E até hoje não fomos atendidos, né? Então agora também esse abrigo de passageiro ele está totalmente destruído, pelo que a gente tem notificado, as pessoas contam que foi um caminhão de suínos que ao fazer o contorno na entrada de São Lourenço derrubou aquela casinha, né? Então a gente está pedindo para que seja substituído. Também na altura da comunidade de Piraju, também num acidente de carro, aquela casinha, aquele abrigo de passageiro, também foi destruído, né? Então os dois estão praticamente, não tem mais hoje. Da lá só ficaram os escombros, também deviam ser retirados, né? Então a gente está pedindo também aqui a indicação dos colegas vereadores da comissão para colocar um também no trevo. Lá tem hoje o abrigo de passageiros ao lado do Salão Ford, mas ficaria mais confortável se o infra achasse um lugar ao lado direito dessa rodovia, para o embarque em direção a Itapiranga. Haja visto que do lado esquerdo, em direção a Mondaí, tem um embarque de passageiros logo depois do trevo, né? Então facilitaria muito. Assim o pessoal espera do lado esquerdo e na hora que vem o ônibus perto, cruza a rodovia para pegar o ônibus. Então fica exposto também ao perigo. Então a gente pede aos colegas vereadores apoio nessa questão e gostaríamos realmente que as autoridades nos atendessem. Obrigado. Continua livre a palavra. Então coloco a moção de apelo substitutiva número 011/2018 em votação. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então a moção de apelo será encaminhada às autoridades mencionadas. Explicação pessoal, também não temos ninguém inscrito.
Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura do edital de convocação número 08/2018. Edital de convocação número 08/2018. Dispõe sobre a convocação de sessão extraordinária e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 208 do item 1 do Regimento Interno, da Resolução número 006/2009, de 10 de setembro de 2009, resolve convocar extraordinariamente o Poder Legislativo Municipal, composto pelos seus vereadores, em pleno gozo de seus direitos regimentais e constitucionais, para a reunião extraordinária a realizar-se no dia 19 de novembro de 2018, segunda-feira, às 19h45, no plenário do Poder Legislativo Municipal, com a seguinte ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 26/2018, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2019 e da outras providências. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, em 12 de novembro de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Câmara Municipal. Então, estamos encerrando mais uma sessão. Queremos agradecer a presença do público que veio aqui presente hoje e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que acontece no dia 19 de novembro, às 19 horas, e também para a sessão extraordinária que acontece no dia 19 de novembro, às 19h45, nesta Casa Legislativa. Senhoras e senhores, boa noite.